Aqui. Muito boa tarde. Obrigada a todos por terem ficado. Muito obrigada pelo convite para moderar este debate. Eu vou ser muito breve na apresentação e passar rapidamente às perguntas. À minha esquerda tenho a doutora Lisa Matos, que é licenciada em Relações Internacionais, mas é também investigadora em Psicologia Clínica no William James Center for Research, no ISP em Lisboa, e trabalhou durante 10 anos no terreno nos Estados Unidos, com requerentes de asilo de mais de 100 países de origem em diversos Estados americanos. À minha direita, o sociólogo Rui Perna Pires, professor no ISCTE, foi coordenador do mestrado e doutoramento em Sociologia e assegura a coordenação científica do Observatório da Imigração e neste momento está a coordenar também o projeto de investigação, imigração e tráfico para exploração laboral nepaleses nas estufas em Portugal. À minha esquerda é o Dr. Eduardo Vera Cruz, que é professor na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Tem desenvolvido uma intensa atividade académica e não quero que eu o apresente mais. Estava aqui a fazer sinal para eu encurtar. Muito bem. Só para dizer que foi membro do Conselho Superior da Magistratura e membro da Comissão de Acompanhamento dos Juízes de Paz. E depois, finalmente, Rui Guerra da Fonseca, que é doutor em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, onde também é professor auxiliar e é vogal da direção do Instituto de Ciências Jurídico-Políticas da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Bom, eu muito brevemente vou dar vou falar de 2 ou 3 aspectos da política da imigração de Donald Trump e depois passar às perguntas. Fiz aqui uma súmula de algumas notícias que surgiram nos mídia ultimamente e elencando. Trump pede ao Congresso para financiar um muro ao mesmo tempo que crianças imigrantes são alvo de gás lacrimogéneo enquanto tentam passar a fronteira. Trump deu ordem às autoridades, isto em fevereiro do ano passado, para irem atrás dos estimados 11 milhões de imigrantes sem autorização de residência. Trump obrigou os requerentes de asilo, os requerentes do Estatuto de Refugiado a esperar pela resposta no México, etc. A primeira pergunta que eu tenho é para a doutora Lisa. Que justamente tem a ver com a separação das crianças requerentes de asilo, em que o presidente norte-americano foi criticado por várias entidades internacionais e nacionais, e eu pergunto, face à sua experiência, até que ponto é que estamos perante uma ilegalidade, mas, sobretudo, quais são as consequências nos Estados Unidos para esta medida, separar crianças dos seus pais, mas também para o resto do mundo, porque as políticas de um país influenciam as de outros, como nós bem sabemos, e gostava que me desse um bocadinho a sua perspectiva. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. A questão portanto, nós estamos neste momento, fala-se de uma crise migratória nos Estados Unidos. O Trump falou na semana passada de uma crise humanitária. E aquilo que se passa, na verdade, nos Estados Unidos é uma crise de processamento administrativo, isto é, a configuração das correntes migratórias na fronteira sul alterou-se nos últimos anos. Nós tínhamos na fronteira sul dos Estados Unidos travessia normalmente de homens solteiros ou homens sozinhos, não necessariamente solteiros, da vasta maioria mexicanos e trabalhadores sazonais. E, sobretudo, a partir de 2013, começámos a assistir a famílias monoparentais ou não e menores não acompanhados a surgir em grandes números. E o que aconteceu foi uma falta de capacidade para lidar com esta nova configuração. Isso traduziu-se logo em 2014 com uma política da administração Obama de ter as famílias, portanto, pôr em centros de detenção famílias, e nós, na altura, fomos para a fronteira, na verdade, para tentar até desmistificar um bocadinho do que era esta configuração das pessoas que vinham, que são
3/4 das quais são dos países daquilo que é chamado o Triângulo Norte, Honduras, Guatemala e El Salvador, e que fogem de violência por parte dos gangues, as pandilhas, o MS-13, que o Presidente Trump está farto de falar, e de violência doméstica. E nós aquilo que queríamos tentar perceber era qual é que era a percentagem destas pessoas que estavam a fazer este processo migratório que tinham efetivamente potenciais bases para fazer um pedido de asilo. Ou seja, esta travessia da fronteira sem documentos, portanto tecnicamente ilegal, era no exercício do direito de pedido de proteção internacional num outro país. Na altura, aquilo que nós conseguimos foi que, com muita pressão no terreno, com muita pressão, muito lobbying em Washington também, e foi que as famílias que fossem soltas, portanto, fossem libertadas, perdão, e iniciou-se, testaram-se vários programas alternativos à detenção que têm tido ótimos resultados e que foram imediatamente cancelados pela administração Trump, nomeadamente a gestão de caso familiar e que acontece em várias configurações, nomeadamente pelo Immigration and Customs Enforcement, portanto pelo ICE. E o que é? Isto é um tipo de gestão em que as pessoas, portanto um requerente de asilo tem uma data de comparência em tribunal e tem assistentes sociais e todo um sistema que garante que esta pessoa comparece. E as taxas de sucesso destes programas foram de 97% a 99%. Portanto, há claramente alternativas a este sistema de detenção. Tinha outra e, entretanto, esqueci-me, vou passar à frente. Portanto, as famílias, tendo sido libertadas, houve aqui um teste que passou a incluir esta narrativa que é falsa, que é a situação em que estamos agora, que é, parece que nos é colocada uma situação em que ou separamos as famílias ou as detemos em conjunto, que não é necessariamente verdade. As questões logísticas e, portanto, o que é que isto configura no terreno? No terreno, quando nós soubemos em abril e maio e junho que estavam a ser, vimos aquelas imagens das crianças serem separadas dos pais, de menores de 2 e 3 anos terem que comparecer em tribunal porque tinham ordens de deportação, etc., foi que o Governo, com um memorando que saiu, que veio a público na semana passada, que já em 2017 pretendia, como medida dissuasora e punitiva, separar as famílias, foi que quando as famílias entram, o sistema está orientado para serem classificadas enquanto famílias. Mas aquilo que foi feito foi, como estes menores foram reclassificados como menores não acompanhados, portanto foram retirados aos pais, passam a estar sob a alçada de um outro ministério, portanto, em vez de estarem sobre o Department of Homeland Security, onde está o Immigration and Customs Enforcement, a Border Patrol, etc., passam a estar sob o Departamento de Health and Human Services, onde está o Office of Refugee Resettlement. O que é que isto quer dizer? Só que estas agências federais não comunicam entre si e, portanto, as crianças ficaram efetivamente perdidas no sistema. E o que é que nós ouvimos, até cá em Portugal, de requerentes de asilo, de refugiados, de pessoas que fogem de situações semelhantes, potencialmente noutros países, é que se os Estados Unidos fazem isto, nós podemos fazer. Portanto, isto esta retórica de medo, de punição, aquilo que é esta tentativa de política dissuasora, não é eficaz porque as pessoas estão a fugir e continuam a fugir e, sabendo que as famílias são separadas, continuam a arriscar as suas vidas e as vidas dos seus filhos porque efetivamente sentem que não têm alternativa e não estão a poder fazer aquilo que é o exercício do seu direito, que é pedir proteção num outro país. Portanto, tudo isto tem de ser revisto. Não me vou alongar mais. Obrigada. Obrigada. Enfim, olhando para a política migratória de Trump, a verdade é que teve um efeito nos dados, não é? Porque os dados do Departamento de Estado mostram justamente que a atribuição de vistos temporários caiu 13% em 2018 face aos 2 anos anteriores e em 14% a atribuição de vistos de imigrantes que depois permite pedir o Green Card. Esta tentativa ou esta dissuasão
através, por exemplo, da construção de um muro, é eficaz? Como é que se, no fundo, combate em termos legais esta construção do muro? Perguntava-lhe assim, Dr. Eduardo. Bom dia a todos, boa tarde no caso. A fome torna-nos práticos, eu vou tentar ser o mais direto possível. Não, muros nunca resolveram nada. É engraçado como durante muitos anos se falou do muro de Berlim, não é? E agora são exatamente os que criticavam o muro de Berlim que querem criticar muros, está uma confusão. Deve dar vantagens às construtoras, mas cria grandes problemas ao direito. O problema aqui é, não havendo tempo, vamos diretamente ao fim. Nada aparece por acaso. É preciso dizer que estes medos que levaram os eleitores a votar neste tipo de políticas, porque nada disto foi escondido, tudo isto foi dito desde o início, tem a ver com a incompetência dos políticos anteriores. Não vale a pena estar a tapar o sol com a peneira e apontar o dedo só a quem está a fazer disparates destes. Estes disparates são possíveis, estas maiorias eleitorais foram possíveis, porque existe uma grande incompetência das elites políticas que estavam à frente, nomeadamente na integração dos imigrantes. É que a integração dos imigrantes parece ser uma coisa que é política pública. Diz umas palavras, fala de cidadania e tal, está tudo muito bem, mas não está nada, está tudo errado. Tratar os refugiados a partir de polícias, os imigrantes têm que ir... Perguntem lá aos nossos estudantes estrangeiros, nomeadamente aos brasileiros, como é que são tratados no CEF. Perguntem lá a quantas humilhações ficam sujeitos. Até nós que temos a dupla cidadania temos que ir lá rezar na cartilha que está tudo bem e que somos bem comportados e que temos uma ficha limpa e está depois tudo. Os cidadãos são de primeira e de segunda porque a linguagem para as palestras é uma coisa e depois a triste realidade é outra. Até pode virem cá os senhores ministros e secretários de Estado que, aliás, quando vêm cá falam e vão-se embora, que têm agendas ocupadas, agendas muito ocupadas, nunca podem ouvir quem fala. E, portanto, o velho ditado, pergunta quem pode, responde quem sabe, já era. Porque quando queremos fazer as perguntas já não está cá ninguém. Não é? A ideia é, há erros do passado que não são suficientemente assumidos por quem fala. Às vezes ouvimos falar do Presidente Obama, parece que está a descer uma entidade sobre ele, assim, com os olhos lá no éter e tal. Parece que nada disto foi culpa dele também. Mas foi. Porque não basta dizer que os imigrantes estão bem e que abrimos os braços e tal, mas abrimos os braços, depois territorializamos a imigração, construímos campos que já existiam no tempo dele, como disse a doutora, e bem, e territorializamos as etnias, que é pior, isto é um hábito antigo, Chinatown, Little Italy e tal, o Bronx, há uma territorialização da pobreza e depois da etnia. Estes sintomas que estavam lá chegam ao discurso do medo, saem dali os bandidos, é ali que as garotas são violadas e tal. E isto entra bem em pessoas que não têm muita preparação. E aqui na Europa também, pessoas que saem de casa às 6h30 da manhã para entrar num transporte, chegar ao emprego às 9, sair do emprego às 5, chegar a casa às 8, não há tempo para educar filhos. Os filhos são educados ou pelo computador, ou pela TV, ou pela esquina. E, portanto, grande parte dos sintomas que estavam transformaram-se nestes problemas que estão. Perguntam-me pelo muro. Pois o muro bate na cara do direito. Nós sabemos, e peço vénia, o direito não se pode resumir à lei. Há muitas coisas em direito que são preventivas. Se nós tivéssemos um discurso mais emotivo, mais ligado à sensibilidade, mais ligado à justiça, e não sempre estar à espera da regrazinha que depois permite ao doutor juiz dizer então vai para a cadeia porque violou esta regra, se o direito fosse uma coisa inscrita no nosso coração, na catequese, na escola, no princípio, falei da catequese porque isto começou com a religião, não é? Podemos facilmente entender que o Sr. Trump talvez não tivesse ocasião de fazer o que está a fazer, porque nunca seria eleito em circunstâncias normais. As patologias são grandes, falei depressa, disse o que podia e se voltar a dar uma palavra, chamo-me a atenção que eu fui muito mais extenso do que aquilo que queria. Muito obrigado. Não foi nada, foi bastante sucinto e agradeço-lhe por isso. Talvez ainda, com a vossa rapidez nas respostas, talvez ainda tenhamos tempo para uma pequena segunda ronda. Eu iria passar então agora aqui ao Dr. Rui Pena Pires.
É muito frequente ouvirmos algum discurso anti-imigração dizer aquilo que o presidente americano disse já várias vezes e que tem sido desmentido, que é que todos os americanos são afetados pela falta de controle da imigração ilegal, e o que se verifica depois, na verdade, é que os imigrantes em situação irregular contribuem para as finanças do país. Isso também é conhecido aqui em Portugal. Isso também acontece, até porque é uma condição sine qua non para pedirem a sua autorização de residência. Não querendo puxar o tema para Portugal, porque estamos a falar, de facto, dos Estados Unidos, pedi-lhe uma análise mais global deste discurso anti-imigração do presidente Trump, que passou da voz popular para a voz política, e qual é o impacto de uma figura com tanta importância como o Presidente dos Estados Unidos ter um discurso que é equivalente àquilo que nós poderíamos dizer ao desconhecedor, para sermos mais simpáticos. Bom dia, muito obrigado pelo convite por estar aqui. Se tivéssemos combinado não teria sido não teria havido mais pontaria, porque era exatamente sobre isso que eu queria falar. Ou seja, o facto de haver um Trump a fazer o que faz e a dizer o que diz é por si só assustador, nomeadamente porque se trata do presidente de um dos maiores países do mundo e de um país que, em muitos domínios, teve sempre um papel de referência positiva para muitas pessoas. O problema é que, de facto, o Trump não é um fenómeno isolado. O fenómeno Trump é, talvez, aquele que mais chocou pelo facto de ser no país em que foi, num conjunto de acontecimentos que tiveram como primeira alavanca, esquecemos sempre, o Brexit, tiveram como segunda a eleição de um senhor nas Filipinas chamado Duterte, depois, poucos meses depois, a tomada de posse do Trump, que tinham já uma história mais longa na Hungria e na Polónia, aqui na União Europeia, que se prolongou agora com a eleição do Bolsonaro no Brasil. Portanto, quando nós olhamos um bocado para e que continua, não sei se repararam numa notícia, mas há poucos dias o presidente do Sri Lanka resolveu declarar que o Sr. Duterte era, a partir de agora, o seu guia, e que no Sri Lanka se iria tentar aplicar a política de execuções extrajudiciais que tão bons resultados tinha tido nas Filipinas. Portanto, é um fenómeno que está a alastrar e nós devemos tentar perceber porque é que ele está a alastrar. Ele está a alastrar por várias razões. Num certo sentido, nós tivemos azar, não é? Nós temos sorte com muitas coisas, nós vivemos hoje muito melhor do que no passado. Se há coisa sobre a qual eu não tenho qualquer nostalgia, sobre os séculos passados, vivemos muito melhor que no passado, mas houve uma altura no passado em que tivemos ali uma bifurcação na história e seguimos pelo caminho que nos armadilha todos estes processos. Tivemos azar com o facto, do ponto de vista político, os Estados modernos terem desenvolvido como Estados-nações. Porque as nações são comunidades étnicas e as comunidades étnicas convivem mal. Um Estado formado na base de uma identidade étnica convive mal com a imigração. Nós temos exceções. Uma das poucas exceções foi os Estados Unidos e foram alguns outros países, como a Austrália, a Nova Zelândia, o Canadá, mas sobretudo os Estados Unidos. Os Estados Unidos e o Canadá são dos poucos países que não são países de imigração, são mesmo, paradoxalmente, nações de imigração. Agora, olhando um pouco melhor para o que aconteceu com estas nações de imigração, nós rapidamente concluímos que elas são nações de imigração porque, por acaso, têm no seu mito fundador a ideia de uma imigração, no caso americano até para fugir ao despotismo europeu, etc., etc. Têm esse mito fundador, que acomoda facilmente a ideia de imigração, porque têm uma componente muito forte de comunidade política, por exemplo, com o papel que tem a Constituição também nesses mitos fundadores, e não uma história étnica, mas sempre que foi necessário definir quem são o nós que compõem a nação americana, a resposta foi tentar excluir desse nós vários segmentos da população. Os descendentes dos escravos, ou os escravos, no primeiro lugar, os asiáticos. Houve várias leis que proibiram, no final do século XIX, proibindo a imigração chinesa, em 1917, proibindo a imigração asiática em geral, que eram considerados imigrantes não americanizáveis. E, portanto, mesmo nesta nação de imigrantes, nós tivemos permanentemente
um afunilamento do entendimento de quem é que eram os imigrantes legítimos para compor esta nação. Agora, a ligação entre a questão da imigração e a emergência de líderes como o Trump é uma ligação, em boa medida, oportunista. Se nós olharmos para todos aqueles líderes que eu há bocadinho aqui referi, para o Duterte, para o Bolsonaro, para os líderes da Polónia, da Hungria, e olharmos para os dados, verificamos que nas Filipinas a percentagem de imigrantes é de 0,2% na população. No Brasil é de 0,4%. Na Polónia é de 1,7%. Na Hungria é já de 5,2% e nos Estados Unidos de 15,3%. Ou seja, não há nenhuma relação entre o aparecimento destas lideranças ou populistas e a existência de um fenómeno social ligado à imigração. Agora, há uma ligação com o discurso sobre a imigração. A imigração, mais que um problema social, é um discurso sobre o problema, é um discurso que constrói esse mesmo problema. E que funciona mesmo no vazio. Como eu disse, o Brasil é hoje um país estranho, um país que foi constituído com levas e levas de imigrantes, é hoje um país completamente fechado. A imigração brasileira, as saídas são residuais e as entradas ainda mais residuais são. Como eu disse, mesmo com a história acumulada, por exemplo, dos portugueses todos que emigraram para o Brasil nos anos 60, só 0,4% dos residentes no Brasil nasceram no estrangeiro, neste momento. No entanto, o Bolsonaro anunciou a saída do Brasil do Pacto das Migrações, das Nações Unidas. Portanto, funciona independentemente da relevância, na medida em que a imigração constitui basicamente um dos muitos botes expiatórios que o discurso populista se reclama. E que é usado sempre que muda um bocado esta definição de quem é que nós somos. Nos Estados Unidos, como eu dizia há pouco, houve ao longo da história sucessivos períodos de expansão da imigração e de fechamento. Mudava o perfil da imigração, fechava as leis de imigração. Depois, com continuados tempos, as leis eram mudadas e acomodavam essa nova vaga. E nós, neste momento, estamos outra vez numa vaga de mudança da imigração nos Estados Unidos. O problema do Presidente Trump foi muito bem enunciado quando ele disse que o problema é nós não termos imigrantes noruegueses. Esse é o problema do Presidente Trump, não é dos números da imigração. A imigração já foi muito mais intensa nos Estados Unidos, quer em termos absolutos, quer em termos relativos. Agora, mudou muito. Por exemplo, em 1960, 75% dos imigrantes a viver nos Estados Unidos eram europeus. Hoje, os europeus são 12% dos imigrantes a viver nos Estados Unidos, que são, sobretudo, americanos do Sul, em particular mexicanos, asiáticos, em particular da China e da Índia, e, recentemente, até da África. A África, que era um local de origem completamente residual nas correntes migratórias para os Estados Unidos, depois do tráfico de escravos, interrompido, é hoje também um destino que já se começa a aproximar dos Estados Unidos. Mas o primeiro país de imigração europeia para os Estados Unidos é o Reino Unido, que vem atrás do primeiro país de imigração da África para os Estados Unidos, que é a Nigéria. E nós temos que olhar para estas transformações para percebermos o que é que está a acontecer agora com o Trump. Porque é que este é um bote expiatório? Por duas razões. Por um lado, que os populistas mais autoritários precisam de um bote expiatório, e por outro lado, porque a conjuntura favorece a transformação da imigração nos Estados Unidos nesse bote expiatório. Qual tem sido a política de Trump em relação à imigração? Todos os conhecem-se, tem-se traduzido em medidas para facilitar e aumentar as exportações, medidas para reduzir a imigração regular, com a diminuição das cotas e do número de autorizações de imigração, e medidas para reforçar o controle da fronteira a norte. Até com o Canadá o Trump está a reforçar a fronteira, mas sobretudo, e de forma mais mediática, a sul, com a construção do muro. O muro, já aqui foi dito, é um muro que é um bocado estranho, tem um valor basicamente simbólico, não tem qualquer valor instrumental. As detenções de imigrantes irregulares que atravessavam a fronteira mexicana em 2000 chegaram, num único ano, a 1 milhão e 600 mil pessoas. Agora, no último ano, para cá dados de 2016, foram 400 mil.
400 mil, ou seja, foi quando a imigração na fronteira sul começou a baixar que o muro foi transformado num instrumento para parar essa mesma imigração. Portanto, uma vez mais, nós temos que olhar para esta parte da política americana, sobretudo pelo valor simbólico que ela tem. Fechar, de controlar, seja de que maneira for. Mas os argumentos dados para construir o muro, que apontam muito no sentido da concorrência ilegal dos imigrantes e em comparação com o desemprego que existe em zonas industriais decadentes dos Estados Unidos, não têm a ver com a realidade de hoje na fronteira mexicana. Na fronteira mexicana, como também já foi dito, hoje nós temos sobretudo, ou cada vez mais, mulheres sozinhas, filhos não acompanhados, familiares em geral de imigrantes que já estão nos Estados Unidos a tentarem juntarem-se àqueles que já lá estão. E até quando o muro é menos necessário, chamemos-lhe assim, se uma vez fosse necessário, mas é quando o muro tem uma menor eficácia instrumental. Mas estas pessoas, só para terminar, estas pessoas são hoje muito mais facilmente contabilizáveis no passado porque, em regra, entregam-se, atravessam ilegalmente a fronteira e entregam-se pedindo asilo. Portanto, não são sequer clandestinamente a tentar fixar-se. Podem atravessar a fronteira clandestinamente, mas não se tentou fixar clandestinamente nos Estados Unidos. E, finalmente, a última pedra de toque, porque é uma pedra de toque que arruína por completo o excepcionalismo americano enquanto nação de imigração, são as alterações que o Presidente Trump quer fazer sobre a lei da nacionalidade. A lei da nacionalidade norte-americana era fundamental para o crescimento dos Estados Unidos como nação de imigração, porque era uma lei da nacionalidade baseada no direito de solo e não no direito de sangue. Trump ainda não se atreveu a enunciar uma alternativa à lei da imigração que reforce os mecanismos do direito de sangue, mas começou a limitar os mecanismos do direito de solo. E, em particular, começou por limitar aquele que foi, desde o princípio, a principal característica da lei. A ideia de que o estatuto de quem nasce nos Estados Unidos é completamente independente do estatuto dos pais, se fossem eles nacionais, estrangeiros, outra coisa qualquer. Historicamente, isto surgiu, esta ideia, porque foi necessário desconectar o estatuto dos filhos dos antigos escravos, da situação de escravo dos pais, mas foi entendida como sendo generalizável. E, portanto, nos Estados Unidos, o facto de um imigrante ter um filho e estar em situação irregular não tem qualquer consequências, até hoje, para o direito à aquisição da nacionalidade americana primária por parte do filho. Os direitos dos filhos não são diminuídos por eventuais comportamentos ilícitos dos pais. Na prática, é aquilo que constitui o essencial da política americana de direito de solo. O que o Presidente norte-americano quer fazer é basicamente eliminar isto, requerer um número mínimo de anos de permanência dos pais nos Estados Unidos para que os filhos tenham acesso à nacionalidade americana quando nascem nos Estados Unidos e a exigência de que os pais estejam em situação regular. Nós conhecemos essas mudanças, nós fizemos essas mudanças em Portugal entre 75 e 81. Até 1975 nós tínhamos em Portugal uma lei de direito de solo que desconectava completamente também o estatuto dos filhos nascidos em Portugal do estatuto dos pais. Deixou de ser assim, primeiro em 75 e depois em 81, quando a lei de solo foi substituída por um princípio de direito de sangue e só os filhos de imigrantes em situação regular passaram a poder ter acesso à nacionalidade portuguesa. E sabemos quais foram as consequências que tiveram esses limites na lei. São, de facto, limites a um processo de integração que era facilitado nos Estados Unidos por se considerar que a nacionalidade não era um prémio para quem se tinha integrado, mas um requisito e um instrumento de promoção da sua integração. O que significa que as alterações que vão ser produzidas pelo Presidente Trump são alterações que podem ter uma longevidade muito maior, muito para além da sua permanência no poder. Muito obrigado. Muito obrigada. Falou aqui do Pacto das Nações Unidas para as Migrações, que o Presidente Trump abandonou, mas vários países lhe seguiram: a Alemanha, a Áustria, a Bulgária, Hungria, Polónia, Eslováquia, Israel, República Checa e julgo que não disse todos. Brasil. Professor Rui Guerra da Fonseca, isto é obviamente um dos exemplos em que as políticas do Presidente Trump depois têm uma espécie de um efeito dominó.
Qual é a sua análise das consequências deste abandono do Pacto das Nações Unidas para as migrações? Muito obrigado. Quero cumprimentar todos os presentes, membros do painel, agradecer ao professor Eduardo Paes Ferreira o convite para estar aqui hoje. Estou aqui com muito gosto. Quais é que são as consequências? Bom, eu diria que há aqui dois tipos de consequências a que é preciso dar atenção. Há consequências práticas na vida das pessoas no imediato, e isso é evidentemente um aspecto da maior importância. Mas se dermos 2 passos atrás, há uma consequência muito problemática do meu ponto de vista, que é a consequência da imprevisibilidade. Isto é, a atuação dos Estados Unidos, não apenas do Presidente Trump, mas a atuação dos Estados Unidos nos últimos tempos, à conta de todas as políticas de imigração, gerou uma enormíssima imprevisibilidade que é em si mesma nefasta. Vamos ver. A questão da imigração é talvez não vou dizer que é um aspecto de acaso no discurso de Donald Trump, mas começa um pouco por isso, porque quer dizer, tudo começa numa campanha que estava a ir por água abaixo e que tem na intervenção, na entrada na equipa de campanha do Presidente Trump, de uma série de individualidades, designadamente o Steve Bannon, como é que se diz, um empurrão muitíssimo enérgico, porque a questão da imigração transformou-se num daqueles pontos que se foi buscar ao baú. O que é que podemos ir buscar para reforçar um discurso que não existe? A questão da imigração é fácil, porque é um discurso fácil de passar, apela a paixões, é particularmente propício a aldrabices, passa a expressão, não é? E foi justamente isso que aconteceu. E aconteceu de tal maneira que o até há pouco tempo secretário da Defesa, James Mattis, dizia, bom, há dois assuntos que são algo de que não se pode falar em frente ao Presidente Trump. Um deles é a imigração, o outro é a comunicação social. Mas nem sempre foi assim, não é? Isso foi uma invenção da campanha que depois se tornou numa questão identitária e hoje em dia parece-me ser um bocadinho difícil de abandonar, porque a questão do muro, neste momento, conforme aliás já foi realçado, tem menos efeitos práticos do que efeitos simbólicos. E os efeitos simbólicos são altamente identitários de uma postura política que não sei muito bem como é que vai ser abandonada. Será abandonada se o Presidente Trump perceber que para ganhar as próximas eleições tem que abandonar. Não tenho a mínima dúvida de que será abandonada. Já aconteceu com outros aspectos da política norte-americana que o Presidente Trump defendia, e, portanto, não tenho dúvida quanto a isso. Acho que não tenho dúvida quanto a isso. Mas transformou-se numa questão de tal forma identitária que, agora, como é que vai ser? Não é? Porquê é que eu falo na questão da imprevisibilidade? Pelo seguinte, porque é difícil criticar qualquer país, qualquer Estado, por adotar uma política de imigração. Quer dizer, todos os Estados têm, não é? Se tem critérios mais estritos, critérios menos estritos, podemos concordar, podemos discordar, devemos discuti-los, mas política de imigração todos os Estados têm. Agora, a questão aqui é que parece que fomos um bocadinho mais além daquilo que é uma política de imigração, porque uma política de imigração normalmente conjuga uma série de necessidades, que são as necessidades do próprio Estado em causa, as necessidades das pessoas que chegam, as necessidades da comunidade internacional e, mais intensamente, da comunidade regional, do bloco regional em que um certo Estado se integra. Se olharmos para a União Europeia, vemos que isso é bastante claro, não é? Aqui, não parece propriamente que seja isso, porque, quer dizer, qual é o critério ou os critérios que estão a tentar utilizar em termos de política de imigração nos Estados Unidos respondem a que necessidades? Porque, como aliás já foi aqui também desmontado há pouco, não é uma questão de números, não é certamente uma questão de empregos, não é isso, não é? Portanto, é uma questão sobretudo simbólica, identitária, de discurso, e, portanto, não é propriamente uma política de imigração em termos substantivos que estamos a falar, concordo plenamente, é um discurso sobre imigração que depois tem que ter consequências, designadamente ao nível legislativo, e que são perigosas. Os Estados Unidos, e a partir do momento em que tornam-se perigosas porque têm consequências imediatas na vida das pessoas. E esse é um aspecto que talvez seja
enfim, novo, surpreendente por isto. A razão pela qual nós estamos todos a apontar baterias aos Estados Unidos neste aspecto, e em particular ao Presidente Trump, diria eu de uma forma, enfim, um bocadinho mais coloquial, não é tanto por estarmos a assistir à adoção de critérios restritivos em termos de imigração, é pelo facto de estarmos a ver que isso leva a que as pessoas sejam maltratadas cotidianamente e em massa. E isto é que é um pouco diferente daquilo que acontecia antes. Até agora há uma questão que se tem colocado, enfim, de uma forma relativamente difusa, que é a não aceitação por parte dos Estados Unidos da esmagadoríssima maioria dos tratados ou das convenções internacionais em matéria de direitos humanos. Os Estados Unidos não são signatários, ou então assinaram, mas não ratificaram, praticamente nada. Por exemplo, mesmo no que respeita aos direitos das crianças, aceitam os protocolos, mas não aceitam a Convenção de Base. No que respeita à Convenção para a Proteção dos Trabalhadores Migrantes, não assinaram, não ratificaram. A Convenção para a Proteção dos Refugiados de 1951, não ratificaram. Portanto, parece que estão ausentes de todos estes, ou estão à margem de todos estes instrumentos internacionais. Do ponto de vista formal, isso é verdadeiro, mas isso não significa que ao longo das décadas tínhamos visto violações em massa dos direitos humanos destas categorias de pessoas. Isso não tem acontecido propriamente assim. Não é? Mas agora, designadamente na fronteira com o México, nós estamos a encontrar problemas desses. Portanto, aquilo que não era um problema de direitos humanos está a transformar-se num problema de direitos humanos, e agora que fazia mais falta que os Estados Unidos, porventura, se sentissem um pouco mais amarrados em termos de direito internacional, não temos esses instrumentos. Isto é, até hoje, os Estados Unidos sempre seguiram esses estándares internacionais, na sua maioria, independentemente agora do valor das coisas, sempre seguiram esses estándares internacionais, isto é, sempre estiveram daquele lado da fronteira, passa a expressão, em que as questões de direitos humanos, pelo menos vistas como princípios, servem como critérios de governo. E isso parece estar a sofrer uma certa afetação, que leva a um plano de imprevisibilidade, e daí eu ter dito isso no início. Nós não sabemos como é que isto vai progredir e como é que isto vai acabar. Nós temos visto decisões contraditórias dos tribunais norte-americanos. Muitas. Não é? E, portanto, nós não sabemos como é que isto vai acabar. Não sabemos sequer como é que vai evoluir nas próximas semanas, menos ainda nos próximos meses. E, portanto, eu diria que um dos grandes legados, maus legados, do Presidente Trump em termos de política de imigração é o elemento de imprevisibilidade, em certo sentido caótico, que introduziu em todo este discurso, que é exatamente aquilo que os direitos não querem, é a imprevisibilidade, querem exatamente o contrário, enfim, com todas as consequências que isto porventura pode ter, como foi realçado também no início. Se os Estados Unidos fazem, bom, então, porque não podemos nós também fazer? Julgo que é um aspecto bastante perigoso. Mas fico por aqui. Muito obrigado. Obrigada. Por uma questão de breve justiça, perguntar à doutora Lisa e ao doutor Eduardo Vera Cruz querem uma palavra final, porque falaram muito menos, e se querem uma frase final com alguma coisa que queiram acrescentar que não tenha ficado por dizer. A professora Vera Cruz disse que eu passava a palavra se lhe fizessem outra pergunta. Passava a mim. Eu só queria deixar aqui uma nota, que nós não temos tempo para discutir aqui hoje, que é este elemento de imprevisibilidade que o Presidente introduz. Foi muito bem executado e teve consequências, e está a ter consequências legislativas e práticas muito específicas através do Jeff Sessions, que já não é o Procurador-Geral, mas que teve duas linhas orientadoras de, por um lado, reduzir o conjunto de pessoas que poderiam fazer pedidos de asilo, portanto, tentando eliminar pedidos de asilo com base em perseguição por gangues e por violência doméstica, que abrange a vasta maioria das pessoas que estão a entrar pela fronteira sul, e, por outro lado, limitar o número de instrumentos que estão disponíveis para os juízes de imigração
para gerirem o seu docket, portanto, acho que é o número de casos, o número de processos legais, não sei se é assim se diz em português, portanto, não tendo ao seu alcance essas ferramentas, que efetivamente têm ou decidir a fechar casos muito mais rápido e têm menos incentivos a seguir o devido processo legal. E isso tem impacto efetivo na vida das pessoas que são imigrantes, que têm processos muito longos de espera para saber se o seu pedido de asilo vai ser reconhecido ou não. E lá está, apesar dessa imprevisibilidade, o Jeff Sessions conseguiu introduzir essas alterações e um dos seus discípulos, que é um dos conselheiros, que é o Stephen Miller, ainda lá está. E, portanto, é muito perigoso isto para nós. O que sai para fora é este carnaval, mas aquilo que está a acontecer nos bastidores é muito preocupante. Ou seja, no fundo é a criminalização simbólica dos imigrantes que o Presidente Donald Trump faz ainda pode ter consequências mais graves, que é a criminalização de facto, não é? Não sei se Dr. Eduardo Vera Cruz quer... Despedir-me de todos, vamos almoçar. Dizer que estou muito mais preocupado com as políticas públicas que vamos ter no futuro, quer nos Estados Unidos, quer na Europa, para construirmos um discurso que desarticule a marginalização dos imigrantes e dos refugiados e, sobretudo, esta ideia da guetização com campos, bairros, etc., de imigrantes. Isso mete muita confusão, mas políticas públicas que nós também aqui temos que começar a cuidar delas, porque já está a ficar grave a coisa. Como se viu recentemente ainda ontem, houve episódios da forma como a territorialização dos imigrantes pode levar a grandes confusões. Portanto, vou passar a palavra à moderadora, que eu só queria agradecer ao professor Eduardo Paz Ferreira, e tenho uma tarefa à tarde, que é ir buscar uma pessoa que vem para um painel e estou a ver que o meu almoço está comprometido. Passo ao Dr. Rui Pena Pires, que queria dizer umas palavras breves. Dá uma coisa muito rápida. O facto de haver uma desconexão entre os problemas a regular e as políticas do preto americano acentuam, como eu tentei dizer, a dimensão simbólica da política de imigração. E acentuam também a possibilidade de exportar esta política no campo simbólico. A consequência mais dramática para mim daquilo que está acontecendo nos Estados Unidos é que o Presidente Trump apontou o caminho a seguir aos vários nacionalismos populistas que pululam para a Europa também. E esse sim é um problema que nos vai cair em cima direitinho. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada a todos pela presença, obrigada pelo convite.